nesta manhã? Quantos querem ser ativados nesta manhã? Quantos querem subir um nível nesta manhã? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre rejeição. E semana passada a apóstola falou. Quem não tem o material, pega na internet ou depois pergunta pra gente. Todos nós fomos marcados pela rejeição em algum momento das nossas vidas. Temos essa marca. Se você acha que não, você ainda não está consciente disso. Mas todos passamos por situações de rejeição. Uns mais, outros menos. Uns estão mais conscientes, outros menos conscientes. Foi isso que a apóstola falou semana passada no comecinho. E eu estou trazendo isso para recapitular. A cada semana, essa plataforma que está sendo construída, ela vai aumentando. Para que você possa se aperfeiçoar e para que você possa estar realmente curado. Completamente curado. Então, tudo que foi dito na semana passada é extremamente importante. Então, de repente foi mais informativo, mas nós precisamos da informação. Inteligência, quem foi que deu? Então, é para usar. Então, inteligência também é um tesouro dado por Deus no reino dos céus. Então, todos nós passamos por essas experiências. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos dodóis de alguma forma. E a ideia é que isso não aconteça mais conosco. Amém? A ideia é que nós não estejamos mais presos pela dor, pela rejeição. E eu comecei a escrever, e Deus me deu um prisma totalmente assim, não totalmente fora, mas de algo que eu estava indo por um caminho, e Deus me iluminou do ladinho. E falou, olha aqui. A rejeição, ela não é apenas um sentimento. Ela é um espírito também. Né? E aí Deus começou a me ministrar sobre o espírito da rejeição. Mais do que um espírito de rejeição, ela é um espírito de orfandade. Sempre quando existe a marca da rejeição, é porque faltou a paternidade. E todos nós, em algum momento, passamos por essa ausência de paternidade. Entenda que pai não quer dizer paternidade. Exercer paternidade é uma coisa, ser pai é outra. Então, quando nós temos paternidade, nós não temos rejeição. Lembra que a apóstola, ela pontuou uma porção de versículos sobre o amor e a aceitação do nosso Pai. Quando nós temos paternidade, nós não sofremos rejeição. Não pode habitar a paternidade e a rejeição numa mesma pessoa. Se você está coberto por essa paternidade, você não é rejeitado. É impossível. Não tem como. Então, essa paternidade que nos abraça no reino de Deus, ela traz a cura em si de toda rejeição. Ela nos envolve, ela nos acolhe, ela nos abraça, ela nos cura. Nossa vizinha argentina, não sei se já legalizou de tudo o aborto, mas estava lá em vias de legalizar essa semana, quinta-feira. E o aborto, ela é consequência da falta de paternidade. Vamos orar pela Argentina e pela nossa nação, para que isso também não nos aconteça. Porque quando é morto um embrião, mas já é um ser humano, um ser vivente, morre um legado, morre um propósito. Porque ele veio destinado para algo. Então, quando é abortado, é roubado. Faltou paternidade. Então, quando alguém legaliza o aborto, ela legaliza o processo da ausência, ou ela legaliza a ausência da paternidade. Ela confronta a paternidade. Então, não teve alguém que acolheu essa mulher.
Não teve alguém que acolheu essa mãe. Não teve alguém que disse não. Esse legado, esse propósito vai ser cumprido. A maioria das mulheres abortam porque elas não têm condição financeira, ela não tem suporte, ela não tem apoio. Ela não tem a paternidade sobre ela. Então, elas resolvem abortar. O movimento feminista é só uma consequência disso. Então, ela não tem a paternidade. A paternidade, como eu falei, pai é uma coisa, paternidade é outra. Você pode ter um pai que não exerce a paternidade, né? Por quê? Porque a paternidade, ela é exercida por alguma figura de autoridade destinada para trazer à luz ou proteger um legado. A paternidade, ela serve ao legado. A paternidade não exerce rejeição. Ela serve ao propósito do legado. Para gerar ou para proteger. Então, o trabalho da paternidade é fazer com que esse legado seja cumprido. Ou que ele pelo menos entre no seu caminho. E quando uma pessoa está coberta pela paternidade, pode ser tanto uma autoridade espiritual, como um pai, realmente, um marido, né? Ou o próprio Deus, em uma maior instância. E a maior das instâncias. Então, a paternidade em si, ela traz a cura, a restauração da rejeição. Então, quando você está debaixo de uma paternidade, você é acolhido, você é amado, você é aceito. É isso que a paternidade traz. Agora, você olha para um órfão, você vê, ele não precisa falar com ele. Você já vê, cara de abandonado, solitário, autoestima baixa, insegurança. Tudo isso é um perfil de um órfão. Então, a pessoa que não se expõe, não se coloca, ela vive com medo, ela vive com receio, ela está totalmente cabisbaixa. A postura dela é diferente. Quando você está debaixo de uma paternidade, quando você tem paternidade, você não tem sintomas da rejeição. Você não vive como um rejeitado, você não vive como um abandonado. O aborto, ele é a consequência máxima da rejeição. Chega ao ponto de matar. Matou. Rejeição. Faltou paz. Faltou autoridade. Faltaram autoridades espirituais para proteger o legado. Quando somos marcados pelo sentimento de rejeição, nós abrimos um portal espiritual para que o espírito da rejeição entre. Então começa com um sentimento, começa com uma emoção. Por isso que é muito importante vocês terem todo aquele conteúdo que foi dado semana passada. E aí a gente vai ampliando. Então, tem o sentimento, estar consciente do sentimento, dos sintomas, de como acontece. E aí você abre um portal para o inferno, literalmente, para o reino das trevas. E aí ele faz e desfaz com você. Porque você é um coitado abandonado. Um pobre cachorro de rua, vira-lata. Ele não tem trabalho nenhum. Agora, quando você começa a entender a paternidade, quando você começa a entender que você é aceito, que você tem herança, porque quem dá a herança é o pai, é a paternidade ou a maternidade, tá, gente? A maternidade dentro dessa autoridade que protege e dá à luz a legados. Também. Eu tenho uma carcaça de mulher, mas eu tenho essência divina e eu também posso exercer maternidade. Todas as mulheres também podem exercer maternidades. Porque a nossa essência, ela não, graças a Deus, não tem gênero. Então a gente nem entra em discussões semânticas. Então é essa autoridade que tanto um pai ou uma mãe, ela exerce, ela protege, ela direciona, ela guarda.
Mas quando você não está debaixo dessa autoridade, debaixo dessa proteção, debaixo desse direcionamento, você corre um sério risco para ficar sendo marcado 1, 2, 3, 4, 5 e quantas vezes forem necessários e viver como e ter uma vida literalmente de cão, miserável, pobre, rejeitada, ninguém te ouve, ninguém quer saber de você. Esses não estão aqui. Nesta casa nós temos pai e mãe. Amém? E é preciso, é necessário, é imperativo que você se sinta abraçado pela paternidade. Porque muitas vezes você pode dar muito mais valor para o teu passado, porque tem um antes e depois da paternidade. Você pode dar muito mais valor para o antes e ficar ainda choramingando e ficar ainda achando que você é um perrapado, um coitado, um lastimando-se da vida. Só que hoje a tua condição é outra. É outra. Ou você assume esse teu hoje, ou você vai continuar vivendo o passado. Ou você vai continuar vivendo a derrota. E eu quero falar de uma pessoa que teve a paternidade, o privilégio de aprender a paternidade do próprio Deus. Que foi o pai Abraão. Ele e a mãe Sara. Eles saíram de uma terra lá que não tinha nada a ver com os propósitos de Deus. Ur dos Caldeus era uma terra bagunçada. Os caras adoravam tudo que não prestava, acreditavam em tudo que não fazia sentido. E Abraão nasce no meio daquela baderna toda. Só que quando ele veio para a terra, Deus já determinou, destinou ele, que ele seria pai de nações. Só que como é que Abraão ia fazer isso se ele não tinha nenhuma referência? Ele saiu de um lugar que era todo bagunçado. Por isso Deus fala, sai da terra da tua parentela. Sai lá de todos os costumes, cultura. Sai de tudo aquilo que não é exemplo para você. E eu vou te mostrar uma terra. E você vai chegar nessa terra. Ele fala, ok, eu vou andar contigo, Senhor. Anda comigo, você vai ser uma bênção. Eu vou te multiplicar. Eu vou te abençoar. E aqueles que te abençoarem também vão ser abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem vão ser amaldiçoados. Anda comigo que você vai ver. Ele falou, amém, eu vou. Aí ele pegou Ló, que era órfão, né? Ele era filho de Arã, um dos irmãos de Abraão. E ele pegou Ló, levou com ele e também a sua esposa, Sarai, na época. Sarai, ela era a Gisele Bündchen da época, gente. Ela era muito bonita. Muito bonita, né? E a gente vai entender por quê. Abraão estava com 75 anos, então ele pegou lá suas coisas, pegou a sua Gisele e começou a caminhar. E ele chegou onde? Onde que ele tinha que chegar? Qual que era a terra prometida? Canaã. Ele chega em Canaã e aí Deus em Canaã fala para ele, tá vendo essa terra? Essa terra eu vou dar para os seus descendentes. Aí ele começa a olhar, tá vendo? Olha ali, tudo isso vai ser para os teus descendentes. E aí tinha uma situação, uma crise de alimento, não tinha comida naquela terra. E aí Abraão desce lá para onde? Para o Egito. Foi buscar alimento, né? E aí ele falou para Sarai assim, olha, fala que você é minha irmã, porque se esses caras virem que você é minha esposa, eles vão me matar. Tudo bem, vai. Ela era esposa, ela era irmã de Abraão, meia-irmã, né? Do mesmo pai, só que não da mesma mãe. Ele não mentiu. Só que naquele momento, pensem como é que se sentiu Sara. Quem é esposa? Chega lá no lugar, olha, fala que você é minha irmã, porque esses caras aqui vão acabar comigo se você falar que você é minha esposa, ou se eu falar que você é minha esposa. Então, vamos dar uma enrolada aqui? Como é que vocês acham que Sara se sentiu?
a proteção dela, a cobertura dela. Sara também tinha promessa, ela era a incubadora do legado. E tudo bem, naquela época a mulher não tinha muito o que fazer, né? Tinha que obedecer. Não que hoje nós não tenhamos, né, gente? Mas é diferente. Então ela foi lá, eles deram uma gambelada lá e tudo bem. E não é que o faraó pegou ela, de fato, e levou para casa. Levou lá para casa dele, para a casa do faraó, onde tinha as mulheres. E aí Deus feriu. O próprio Deus, o próprio Pai, feriu aquela terra do Egito. E aí o faraó falou, o que está acontecendo aqui? Ele falou assim, Abraão, o que você fez? Você não falou que ela era sua esposa? O que eu te fiz? Toma tua esposa, toma ouro, toma prata e vai embora. Toma o que você quiser e vai embora daqui. Porque a gente não quer aqui esse tipo de problema. Aí o próprio Deus teve que interferir. Ensinando paternidade, ensinando proteção, guardando a promessa. E Abraão continuou. Abraão, então, tomou de volta tudo aquilo e ele era rico. Ficou mais rico, na verdade, né? Abraão não tinha pensado na Sara. Pensou em quem? Nele mesmo. Nele mesmo. Não pensou no propósito, não pensou no legado. Então ele começou a aprender. Ele foi aprendendo sobre a paternidade, sobre proteção. Ali ele foi meio bananinha. Foi meio covardinho. Mas ele tinha promessa. Isso não tirou dele a promessa. Deus não deixou de acreditar nele porque ele deu uns escorregões ali. Ele continuou apostando em Abraão. Apostando na promessa. Ele sabia. Aí chega uma hora que Ló também estava tão abençoado, né? Porque quando você anda do lado de uma pessoa abençoada, você é abençoado, né? E aí Ló foi tão abençoado que ele teve que arrumar o seu canto ali. Aí Abraão fala assim, olha, vê ali o que você quer, escolhe. E aí aquilo que você escolher é seu. E aquilo que você não escolher, então eu pego minha família, o meu gado e eu fico, né, do outro lado. Aí Ló fala, escolheu. E assim que eles se separaram, e aí Abraão definiu cada um o seu espaço, ele disse assim, o Senhor, levanta agora os teus olhos, isso está em Gênesis 13. Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde você está, do norte e do sul, do oriente para o ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu vou te dar, a ti e a tua semente, para sempre, perpetuamente. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Eu acho isso meio impossível, mas é assim que vai ser. Levanta-te, percorre esta terra, no comprimento, na sua extensão, na sua largura, porque a ti eu darei. Entenda uma coisa, que naquela época, eles já sabiam que a Sara era estéril. Eles já sabiam que a Sara era estéril. Ela não podia ter filhos. Mas Abraão creu. E Deus falou, anda, percorre a terra. Tá vendo? Onde você pode ver, norte e sul. Isso eu vou dar para a tua semente. Abraão obedeceu. Abraão foi lá e colocou os seus pés. Ele creu pelos seus filhos. Ele creu pelas gerações. Ele creu pela semente. Deus começou a forjar, ativar a fé em Abraão. Começou a fazer com que ele visualizasse muito além do que aquilo que ele podia ter. Porque a sua esposa era estéril. Mas ele começou a vislumbrar, a crer e a obedecer. No capítulo 15, depois aconteceram algumas outras coisas. Ele começou a questionar. Ele disse assim, Senhor, como é que é?
eu acho que o meu herdeiro vai ser o filho do meu mordomo, porque eu não tenho filhos. No passar dos anos, quando nós recebemos uma promessa, nós ficamos todos animados. Uau, Deus vai abençoar, vou ter vários filhos, vou ser rico, vou ser próspero, vou ter várias filiais, eu vou falar para muitas pessoas. Só que de repente passa 1 ano, 2, 3, começamos a desfalecer, o cenário não muda. O cenário não muda. Nada de diferente aparentemente acontece. E o homem começa a desfalecer. Fala assim, Senhor, então meu herdeiro vai ser o meu mordomo. O filho do meu mordomo, porque eu não tenho herança, não tenho herdeiro, não tenho semente, não tenho filho, não tem nada, Senhor, não tem, está vazio. Deus fala, não vai ser do teu mordomo, vai ser o filho que sair das tuas entranhas. Esse vai ser o teu descendente. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, mesmo tendo todas as circunstâncias contra ele. Ele creu. Ele creu. Tá bom, Senhor, mas e aí? E como isso vai acontecer? E aí Deus fala para ele, pega lá o animal assim, a ave assim. Deu uma série de instruções para Abraão. E aí ele estabelece uma aliança com Abraão. Uma aliança eterna, perpétua. E ainda fala para ele, olha, a tua geração, ela vai voltar para cá. Depois de 4 gerações, eles vão peregrinar. Contou tudo para ele como ia ser, porque ele não ia ver. Ele não ia ver. Ele contou tudo para ele. Ele falou assim, olha, os teus filhos vão peregrinar na terra. Daqui 4 gerações, eles vão voltar para cá. Então não vai ser tão simples. Mas ele falou tudo para Abraão. Ele contou tudo. E Abraão ficou em paz. E creu, ele precisava ter esse vínculo. Ele precisava ter escutado aquilo de Deus. Ele precisava ter recebido do Pai todas aquelas informações, aquele relacionamento de confiança, para poder acreditar e continuar. Enquanto isso, Saraizinha, nada de filhos. Aí ela pensou, bom, eu tenho uma serva, né? Para variar, a Benedita era o quê? Egípcia. É melhor, né? Eu oferecer ela para o meu marido, porque aí pelo menos, né? Já garante alguma coisa. Abraão vai lá e aceita a proposta. E a serva Agar engravida. Ela engravida. E aí começa o quê? A zombaria. E a Sarai se sente o quê? Desprezada, rejeitada. Perceba que todos passam por rejeição. Só que você precisa ser curado para receber a bênção. Para receber, ou para entrar, ou para caminhar no teu destino profético, você precisa estar curado. Rejeitado não governa, rejeitado não anda profeticamente, rejeitado não cumpre o propósito de Deus na terra. Então, enquanto você continua com a tua feridinha, com o teu dodóizinho, você não está curado, você não se submeteu à paternidade, então você não pode exercer governo, você não pode cumprir o propósito de Deus. Então Deus fala uma vez para Abraão, fala 2. E ele creu.
Deus não desprezou a palavra de Abraão. Ele creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Mas perceba que depois, no decorrer do tempo, ele vai lá e dá uma engabelada de novo. E aí, aquela esposa que já tinha sido ferida uma vez, foi ferida mais outra vez. A mãe de nações, a princesa, a poderosa. Porque a Bíblia, né? Ela, como foi escrita por, né? Os hebreus não davam muita bola para a mulher até hoje. Mas isso não quer dizer que nós mulheres não tenhamos também o nosso governo, a nossa capacidade. Sara não era menos do que Abraão. Ela também tinha recebido a promessa. E ela também passou por muitas situações em que ela precisou reagir. E ela precisou aprender do Senhor a viver a promessa de Deus. Então, quando a Sara oferece lá a serva, a egípcia, e ele então se deita com Abraão, a Agar gera, e aí começa ela a se achar pavãozinha ali. E Abraão, né? Tadinho, tava aprendendo também, né? Abraão também gostou da história. Vocês acham que não? Ele ia ter o filho, tava lá com o filho dele, né? Ficando ali, curtindo. Poxa, eu tenho um filho, é uma semente minha. Mas não era o que Deus tinha prometido. Não era o que Deus tinha falado. Mas ela, a Sara, porque naquela época, mulher que não dá filho não presta para nada. Então ela já estava marcada, ela já estava rejeitada, ela já não tinha função na cabeça dela, humanamente falando. Então ela pega e vamos resolver isso aqui. Ela quis resolver. O cenário não mudava. Então isso é sintoma de desânimo quando a gente busca uma solução no mundo. Egito, ele é tipo de mundo. A egípcia veio desse lugar, que é tipo o mundo. Então começamos a buscar artimanhas, estratégias, conexões no mundo. Não esperamos o cumprimento, não nos fortalecemos, desanimamos, nos frustramos. E eu lembro muito bem, fez uma semana e meia, porque foi na quinta passada. E eu comentei no discipulado, Deus tinha me dado uma palavra. O meu povo está desanimado, porque situações não têm sido mudadas, eles estão vendo, e eles não estão crendo no que eu falei, mas eles estão crendo mais naquilo que eles estão vendo. Não na minha promessa, não no meu livramento, não naquilo que eu tenho para eles. Esperem mais um pouquinho, o filho vai nascer. Espera mais um pouquinho, a promessa vai chegar. Espera mais um pouquinho, não faça conexões com quem você não deve fazer. Não se comunique com quem não precisa. Deus ainda é Deus. E o que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele te disse uma vez, está orbitando. Está orbitando. Você define se você vai esperar essa bênção cair em você, ou se você vai buscar o teu rolo. Porque Ismael é um rolo até hoje para Israel, gente. Ismael é uma dificuldade até hoje para Israel. Então não se adiante. Sarai foi lá por conta da rejeição dela, por conta da inferioridade dela, porque ela quis fazer alguma coisa, porque ela se sentiu na obrigação de mostrar alguma coisa, de resolver o problema dela. Por conta dessa ferida, ela quis lá fazer do jeito dela. Se enroscou. Não faça. Está chegando. Confie. Espere. Você está passando pelo processo da cura. Você está sendo restaurado. Você está sendo forjado. Você está sendo preparado para receber essa bênção.
Nós precisamos estar preparados para administrar as bênçãos que Deus dá, senão a gente se assusta da bênção e em vez de fazer o que é certo, sai correndo. Fique firme, confie. Então nasce Ismael, Abraão já estava com 86 anos. 86 anos. Então chega aos 99 anos, de novo Deus fala para Abraão: você vai ser pai de muitas nações. Gênesis 17:4. Uma passagem muito bonita, vou até ler. Que você se sinta um Abraão nesta manhã. Que você se sinta uma Sara nesta manhã. Então lá no capítulo 17, no versículo 4. Opa. Hoje está aí. Eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. O próprio Deus que estabeleceu aquela aliança com ele. Você vai ser pai de muitas nações, foi o que ele disse. Do teu ventre sairão reis, príncipes, poderosos. Do teu ventre serão pessoas ricas, famosas. E aí ele fala assim: não se chamará o teu nome mais Abraão, no versículo 5, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. Grandissimamente. Falei um si a mais. Mas pode ser grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. Você está ouvindo essa palavra do Senhor? Ele está falando isso para você. Nós somos geração de Abraão, somos filhos de Abraão. De ti sairão reis. Sete, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então Deus, eu não sei mais se Deus tinha alguma outra forma de convencer Abraão, para que ele pudesse estar tão convicto dessa promessa e se sentir tão abençoado e caminhar como pai de nações. Porque até então Abraão estava meio perdido. Esse negócio de pai de nações para ele estava estranho, né? Deixava a esposa por aí, né? Pegava uma concubina por lá. Então Deus forjando essa paternidade, forjando a convicção, ativando a fé de Abraão, para ver se ele se fortalecia, e cada vez mais ele se fortalecia. E ele também muda o nome de Sara, no versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. E abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Ela também recebeu a promessa. Deus também precisou mudar o nome dela. Lembra que eu falei que quando o nome para os hebreus significa propósito, quando você dá um nome, você dá um propósito. Então Deus colocou Abraão e Sara no caminho, no destino profético deles. Então vocês vão ser pais. Agora você não vai ser mais chamada de estéril. Você vai ser mãe de nações, de príncipes, de reis, de governadores, de pessoas poderosas. Assim também Abraão.
Abraão ia ser estabelecido foi estabelecido como pai de nações, de reis, príncipes. Então Deus coloca o próprio Deus ensinando paternidade, porque era isso que Abraão ia fazer com Isaque. Ele aprendeu do próprio Deus e aí ele ia fazer com Isaque. Ele tinha que perpetuar tudo isso para Isaque. Isaque precisava entender a aliança. Foi instituída a circuncisão também. Então tudo isso ele tinha que passar para o Isaque. Então ele aprendeu do próprio Deus, tudo aquilo para dar sequência. Porque tinha mais 4 gerações pelo menos. Uma geração são 40 anos. Quando a gente fala de gerações, uma geração na Bíblia quer dizer 40 anos. 4 gerações, pelo menos mais 160 anos, até essa descendência voltar a Canaã. Então, eles precisavam trabalhar. Eles precisavam receber aquilo. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto, riu-se e falou assim: meu Deus do céu, um filho, a Sara já tem 90 anos, já acabou até os costumes dela de mulher, né? Já parou de ovular, em outras palavras. E não. Ele falou: teu filho vai ser Isaque. O nome dele vai ser Isaque. E nele estabelecerei minha aliança perpetuamente. Eu vou abençoar Ismael também. Mas a minha aliança eu vou estabelecer com Isaque. Com Isaque. E aí então, ele faz aliança. E ele institui a circuncisão. E como se não bastasse, depois continua passando os anos. Por isso que eu falei, né, que ela era a Gisele daquela época, gente. Vocês sabiam que beleza é dom de Deus? Lembra lá de quando Jó perdeu as suas filhas? E aí a Bíblia faz questão de mencionar que ele teve restituído as filhas e que essas eram muito mais bonitas do que as outras. Glória a Deus. Então, ser belo também é um dom de Deus. Se alegre com isso. Glória a Deus. Eu sempre falo, né? Não falo mais em off, mas eu falo que as mulheres mais bonitas tinham que ser a dos homens de Deus. E vice-versa. E elas tinham que estar aqui na igreja. Na casa do Senhor. Né? Então, nós vemos aí, voltando aqui para nossa Sara, ela já tinha recebido o propósito, já entrou no propósito, aí chega, vai lá, Abraão de novo, né? Desce lá de Terá, de Gerar. Ele passa lá na terra de Gerar e ele tinha um rei, que é o Abimeleque, e aí o Abimeleque também arrastou o olho, botou o olho sobre a Sara, e a Sara já estava com 90 anos. Gente, a mulher era boa mesmo. Com 90 anos ainda estava bonitona, inteiraça. E chama a atenção do rei Abimeleque. E vai-me lá, Abraão faz o quê? A mesma coisa. Como é que a gente sai dessa? Então o que Deus fez, ele não aprendeu? Foi um bananão. De novo. O que Deus faz de novo? Deus fechou a madre de todo mundo, feriu também aquela terra. A família do rei ficou ali toda complicada. Disse: Abraão, o que você fez? O que você fez? Você não me falou que a Sara era a tua irmã? Aí, eu já estava até achando, né, que essa era uma estratégia de Abraão para ficar mais rico, né? Porque aí, quando me entregava... Aí o rei abençoava, dava mais dinheiro, dava gado, some na minha frente, pega tudo que você quer e vai. Mas leva essa maldição que a gente não quer, que maldição. Mas de novo a Sara passa por um processo ali, uma situação de rejeição, onde um marido
mais uma vez não consegue se posicionar como cobertura. Mas eu entendo que Sara, naquele momento, entendeu quem era a cobertura dela. E da onde vinha a proteção sobre a vida dela. Porque ela já estava no seu destino profético. E o próprio Deus mais uma vez interferiu. E o próprio Deus mais uma vez enriqueceu Abraão. E eles saíram daquela terra. E aí vocês vejam depois que esse rei até fez aliança com Abraão. Porque Abraão prosperava, né? O moço era tão abençoado que todo mundo queria estar perto dele. Até um rei. Quem tem a promessa, quem está no destino profético, quem tem o seu nome mudado por Deus, é super abençoado. É abundantemente prosperado em todas as áreas. Ainda que faltasse só mais uma coisinha para Abraão, porque Abraão tinha todas as suas áreas muito bem resolvidas. O cara era próspero, tinha uma mulher lindíssima, ele tinha terras, ele tinha tudo que ele podia querer naquela época. Ele só não tinha filhos. Mas ainda assim, até isso, Deus resolveu. Chega uma hora que não tem nenhuma área que não esteja abençoada. Quando você está no teu destino profético. Quando você está debaixo desta paternidade. E se paga um preço, eu sempre falo, não se entra no destino profético, olha só por tudo que eles passaram. E ainda mais vieram depois. Tantos anos até herdar a terra e receber a promessa. E ainda depois eles tiveram que lutar pela terra mais 40 anos. Mas esse é o caminho da bênção. Querer pegar atalhos, fazer um Ismael no meio do caminho, só complica a tua vida. Hoje Deus quer mudar o teu nome. Hoje Deus quer que você se submeta a essa paternidade. Que você seja curado de toda e qualquer rejeição que você passou. De abandonos, até a mãe. Até a princesa Sara é princesa, mãe de nações. Passou por várias situações. E eu creio que não foi só essa. Porque uma mulher estéril naquela época era complicado. Então, ela passou por várias situações de dor, de frustração. Porque o bonitão era o Abraão. Ela era a encrenca. Então foi uma mulher que passou por muita rejeição, por muita dor. E ela quis resolver do jeito dela. Deus falou, não era assim. Mas Deus também abençoou ela. Poderosamente. E você imagina a mãe, você imagina a alegria de uma mãe que não pode ter filhos. Tanto é que ela falou, né, Isaac, e todos vão ver e vão rir comigo. Isso foi o que ela falou quando Isaac nasceu. Todos vão ver e vão rir comigo, vão se alegrar. Quando há cura da rejeição, há alegria. Você não se sente mais triste, abandonado, solitário, largado. Alguém olhou para você, alguém te pegou no colo, alguém te cuidou. E esse é o nosso Deus. Esses são os nossos pais. Por isso que quando eles falam alguma coisa, ou quando você recebe uma orientação de uma autoridade, saiba que é para que você se alinhe no teu propósito, para que você seja abençoado, para que você seja restaurado. Sara poderia ter ficado no seu dodói. Ela poderia ter se negado de Abraão. Vai fazer o quê? Não tem mais nada aqui, Abraão. Se só Abraão cresce, a promessa não teria sido cumprida. Se só Abraão cresce, a promessa não teria sido cumprida. Se só Abraão tivesse sido curado, a promessa não teria sido cumprida. Quando nós vivemos a cura da rejeição, e parece pouca coisa, mas um rejeitado não tem autoridade. Uma pessoa rejeitada, ela não se coloca. Ela não se expõe. Ela é sempre a vítima da situação. Ou ela é uma pessoa extremamente agressiva, ofendida. E quem se ofende, ofende também o outro. É uma pessoa de relacionamento muito difícil.
rejeição, ela dificulta muito o relacionamento, sabe? Andar com pessoa rejeitada, eu vou te dizer. Por isso que a gente já está querendo resolver isso aqui logo. Se ofende por qualquer coisa, vai e volta, é agressivo, compete. Meu Deus, acho que vocês ouviram alguma coisa semana passada. E não é abençoado. Não tem bênção. Fica ali andando, dá voltinha e não recebe nada. Deus quer mudar a tua situação nesta manhã. Deus quer que você confie. Deus quer que você gere essa bênção, gere essa promessa, que você incorpore, que você realmente seja a própria incubadora das promessas de Deus e possa viver. Não sei qual é a situação, não sei qual é a dificuldade, se é financeira, se é familiar, se é de moradia, se é ministerial, porque eu sempre digo, ambicionem ministérios. O que você quer fazer para servir ao Senhor? Qual que é o teu lugar no corpo de Cristo? Qual que é o teu lugar no reino? Você é um profeta? Você é um evangelista? Ou você só quer ganhar dinheiro e eu te pergunto para quê? Qual que é o teu lugar no reino de Deus? Qual é a tua patente? Qual que é o teu propósito? A Sara não ia ser mãe. Ela era uma princesa, mãe de nações. Ela foi a responsável por educar Isaac. Qual que é o teu lugar no corpo, no reino de Deus? Qual que é o teu propósito? Você foi designado para fazer o quê? Quais são os teus dons, os teus talentos? Ou é só pagar dívida? Isso tá fácil. De verdade tá fácil. Se é só pagar dívida, tá fácil. E você vai fazer o que depois? É só comprar uma casa? Tá muito fácil. E você vai fazer o que depois? E se é só isso que você quer, para que Deus vai te abençoar? Busque mais. Busque o propósito de Deus. Deus quer te dar um nome hoje. Ele quer te colocar no seu desígnio profético. Talvez você tenha, em algum momento, vislumbrado o chamado profético, o chamado pastoral, o chamado evangelístico, mas de repente você desviou do caminho. De repente você já não busca mais, você não ora mais. Você se deixou levar tanto pelo Egito, que você foi buscar provisão no Egito, você foi trazer uma egípcia. E o teu propósito? Alguma vez você quis ser um guerreiro, um intercessor? Mas de repente você entregou os pontos, dá muito trabalho. É melhor eu trabalhar na minha vidinha secular aqui, pronto. Ah, eu já fiz muito, agora não... Já passou meu tempo. E agora você está fazendo o quê? Tinha que ensinar pessoas, ser mestre da palavra de Deus. Tem tanto para dar e está fazendo o quê? O que Deus dá, Deus não tira. O que Deus dá, Deus não tira. Você pode jogar fora. Feche seus olhos. Você tem que querer viver os propósitos de Deus. Você tem que anelar. Você tem que desejar mais do que qualquer coisa. Ainda que o cenário não mude, ainda que você esteja cansado de ver a mesma coisa e olhar para as mesmas pessoas e olhar para a mesma mesa, para a mesma cadeira, para o mesmo carro, para a mesma sala e não ver mudanças. Qual é o tamanho do teu desejo? Qual que é o tamanho da tua vontade para você mudar essa circunstância? Qual é o tamanho do teu desejo para que essa situação seja modificada? É o Cristo que está dentro de você. É o tamanho desse Cristo que vai definir
o quanto você realmente está preparado para viver a bênção de Deus. Quem é a tua paternidade? Eu não estou dizendo pai. Quem é a tua paternidade? A quem você tem se submetido? A tua tristeza? A tua dor? O teu sofrimento? A dívida? Quem é a tua paternidade? Você pode estar se submetendo a todas essas situações e não perceber que é Ele que está te criando. É Ele que está cuidando de você. É Ele quem está te alimentando, porque você está deixando. Submeta-se à pessoa, submeta-se a uma paternidade que vai te colocar no teu destino profético. E seja firme. Eu já estou debaixo de uma paternidade. Alguém está falando no seu coração. Só que eu pergunto, olhe à sua volta. Submeta-se à autoridade. Eu vou te dizer uma coisa, você pode crescer mais do que a tua paternidade, mas dificilmente você vai saber mais. Você pode ser maior que a tua paternidade. Isso não quer dizer que você sabe mais do que ele. Deus quer mudar o teu nome nesta manhã. Deus quer mudar o teu destino. Ou melhor, Deus quer te colocar no seu destino. Deus quer te fortalecer de modo que você nem olhe mais para o Egito. Alinhe-se hoje com a verdade do reino. E abra mão da rejeição. Abra mão da competição, da insegurança, da tristeza, da baixa autoestima. E posicione-se. Tome uma decisão. Até que você possa cumprir de fato o teu propósito, que muito provavelmente também é ser pai, gerar legados, ser mãe. Isso vai de geração a geração. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele deu as suas pisadas de bola, mas ele creu, ele confiou. Independente de circunstâncias. Ele não se deixou levar. Ele creu. E ele prosperou. Ele foi amigo de Deus. E Deus abriu toda a realidade para ele. Contou tudo para ele. Esse nível de intimidade, de relacionamento com Deus, que era muito mais de um filho, era de um amigo, é isso que Deus quer ter conosco. Mas você precisa abrir mão das dores do passado, da lembrança do pai que te abandonou, da mãe que não te atendeu quando você precisou, do brinquedo que você não ganhou quando você esperava algum presente, da festa que você não teve, da faculdade que você não fez, da fome que você passou. Hoje você tem um banquete na tua frente. Hoje você tem uma realidade diferente. Até quando você vai ficar lembrando daquela realidade passada? Viva as promessas de Deus. E é daqui para frente. É daqui para frente. Deseje a mudança na tua vida. Mais do que tudo. Deseje
a promessa de Deus e espere e fique firme, para que as rejeições da vida não te levem para o Egito, para que você não coma na mesa do Egito. Fique de pé nesta hora e mostre para Deus o tamanho do teu desejo. Mostre para Deus o quanto você quer mudar. Mostre para Deus o quanto que realmente você está a fim de viver a grandeza do Senhor. Comece a falar em línguas, comece a adorar, levante as suas mãos, mas faça algo. Mostre para o Senhor que você quer algo diferente na sua vida. Mostre para o Senhor que você está disposto a ser mãe e pai de nações. Mostre para o Senhor o quanto realmente você está disposto a ser grande nas suas mãos. Shakataralabasakanamasê. Shekatarakalababassokarebalabashá. Seketerakanamalababakederebashokotorobosê. Shekataralababassarakalabashi. Sikotorobokolabaracatanamachete-recalabasá. Eu digo agora ao reino das trevas, toda resistência do inferno, toda oposição, tudo aquilo que se levanta contra o crescimento dos meus irmãos, contra o crescimento, o aperfeiçoamento, eu te digo, Satanás, espírito de desânimo, espírito de frustração, nesta hora você está repreendido. Saia da mente, do coração de cada um dos filhos de Deus nesta manhã. Eu declaro e eu determino que eles entram pelo caminho do seu destino profético e eles são ativados para um novo tempo, ainda maior, ainda mais poderoso. O nome deles é mudado. Eles recebem um nome de bênção nesta manhã. Eles recebem um nome de bênção nesta manhã, um nome de multiplicação, um nome de avanço, um nome de autoridade, um nome que verdadeiramente define o seu propósito em Deus. E toda resistência do inferno, toda oposição do inferno cai por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toda corrente, todo grilhão, todo entorpecimento mental, eu repreendo agora em nome de Jesus. Caia por terra todo espírito de insegurança, todo espírito de tristeza, de desânimo, de carência. Em nome de Jesus, saia de cada mente, de cada coração, de cada sentimento, de cada emoção. Em nome de Jesus Cristo, eu te repudio. Solta a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, todo laço na mente, todo laço no coração. Em nome de Jesus Cristo, eu ainda vejo corações com espinhos. A gente vai cortar essa amarração agora em nome de Jesus Cristo. Todo espinho que tenta trazer dor ao coração, nesta hora nós quebramos, cortamos em nome de Jesus Cristo. Toda dor no coração se vai nesta manhã, se vai toda ferida. Toda ferida, nesta hora nós declaramos corações restaurados. Corações restaurados. Corações restaurados, limpos, fortes. Te adoramos nesta manhã, Senhor, porque não há nenhuma raiz de rejeição que possa resistir diante do teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai, você está sendo ativado pelo próprio Deus nesta manhã. É o próprio Espírito Santo de Deus que está ativando o teu coração, está ativando as tuas mãos, está ativando a tua boca, está ativando os teus pés. Assim como Abraão, você vai pisar de uma forma diferente, você vai percorrer essa terra
terra, e essa terra você vai receber para você e para os teus descendentes. Você não vai mais ser o mesmo a partir de hoje. A partir de hoje, são ativados áreas na tua vida que você não tinha ativado antes, que você não conhecia. Dons e talentos, olhares, percepções, impressões e sensações são ativadas na tua vida nesta manhã. Um novo nível, uma dimensão mais poderosa, uma dimensão mais alta, porque o Senhor está transformando o teu coração e Ele mudou o teu nome. Santo, poderoso é o teu nome, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, grande Deus. Santo e poderoso és tu. Te adoramos, poderoso, te adoramos, glorioso, majestoso. O Espírito Santo continua fluindo entre nós. O Espírito Santo está curando vidas nesta manhã. Santo o Senhor. Aplaudam ao Senhor. Santo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo o Senhor. Santo o Senhor. Santo o Senhor. Aleluia. Aleluia. Houve cura nesse lugar nessa manhã. Santo o Senhor. São as bênçãos do inverno. Você que estava vivendo o inverno da tua vida, o Senhor está trazendo as bênçãos agora desse inverno. A cura para a tua vida.